Nossa, se eu fosse pego pelo Vecna, eu tava lascado, porque até alguém pensar na minha música preferida, e eu nem tenho uma música preferida, então, sei lá. Tem vários, cada estilo aí, durante a semana, dependendo do dia, escuto uma coisa aqui, uma coisa ali, então, gente tipo eu, assim, é o prato cheio pro Vecnão lá. E nessa última sexta-feira, chegou na plataforma da Netflix a segunda parte da quarta temporada de Stranger Things. E com aquela promessa de um grande final aí, o último episódio do tamanho de um filme grande de 2 horas e pouco. Será que a temporada foi encerrada bem? Vamos comentar de tudo, então fica comigo nesse vídeo, simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E claro, se gostarem do vídeo, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos que também gostam de Stranger, séries de ficção, fantasia. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. Vou deixar uns links e umas playlists aqui na descrição. Beleza? E claro, aquele último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu esse final, siga por conta de risco. Meu povo, a gente tava na espera, naquela ansiedade aí de um mês após terminar o volume 1 da quarta temporada. Não foi fácil, não é mesmo? Até fiz um vídeo falando dessa primeira parte aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra quem não viu. E também já aproveito pra falar, gente, que o vídeo era pra ter saído aí no fim de semana, mas tive alguns imprevistos e então só saiu hoje. Acontece. Mas assim, esse volume 2 estava com uma grande promessa, eles souberam jogar, fizeram muita propaganda. Então vamos comentar tudo aí por partes, depois eu dou meu parecer geral da temporada como um todo. E acho que eu vou seguir o mesmo esquema do vídeo anterior, falando por grupos, pelos núcleos que foram divididos ali na série, certo? E acho que já vamos começar de cara com o pessoalzinho ali da Rússia. E o primeiro ponto que eu tenho que falar é da Joyce com o Hopper. Gente, a gente esperou, mas esperou tanto para esses dois ficarem juntos e só agora isso aconteceu. E claro, não pode acontecer assim daquele jeito. E ainda foram interrompidos pelo telefone lá, pela aquela ligação num momento... cortou o climão, mas enfim. O que importa é que os dois agora estão juntinhos. Tava se arrastando isso daí, mas a gente sabia que uma hora ia acontecer. E eu fico feliz pelos dois, porque eu gosto muito tanto da Joyce quanto do Hopper. Eles são personagens que acho que todo público se apegou. Mas eu achei também muito legal, porque apesar de a Joyce agora tá com o Hopper, eles souberam trazer um gatilho ali sobre o Bob, aquele momento em que ela viu que o Hopper estava em perigo, porque a criatura, o bicho estava pegando ele, então dessa vez ela conseguiu salvar, ajudar. Então ficou muito da hora eles fazerem esse link, porque ela é uma pessoa que tem seus traumas. Foi um ponto muito mal resolvido para Joyce, ela ter que sair correndo e deixar o Bob sozinho, sendo estraçalhado daquele jeito. Foi algo muito pesado na série. E já aqui, ela fez algo. Ela se colocou em ação. E assim, outro ponto que eu também quero falar sobre a Joyce e o Hopper é que os dois passam uma sensação de que são salvos pelo roteiro. Isso já está muito claro. Então eu descarto qualquer ideia de que um deles vai morrer. O Hopper, já aconteceu isso na terceira, a gente sabia que não, ele não tinha morrido e aqui veio a prova. Então, depois de tudo isso, eu acredito que na quinta eles já estão salvos. Assim, esses dois chegam até o final vivos. Mas mesmo assim, mesmo eles trazendo essa sensação de que estão salvos, ainda é muito legal acompanhar, passar por esses momentos de apreensão, de toda a aventura, porque não adianta, o núcleo da Rússia nessa temporada foi absurdo as coisas que aconteceram. Por exemplo, o avião caindo lá, foi bem esse naipe. Também foi um núcleo que eu gostei muito, ele trouxe personagens que cativaram, como o Enzo foi um que eu gostei, ele agregou essa amizadezinha, meio rivalidade com o Hopper, foi da hora. E também o Yuri era aquele personagem irritante que a gente sabe que vem pra encher o saco no começo, mas que depois vai mudar, vai fazer parte da galerinha, e ele acabou entrando pro time aí no final. Aí também com relação a todo esse plano deles, eu achei interessante como a série soube utilizar muito dos recursos assim que ela já trabalhou anteriormente, então aqui os personagens só colocaram em prática algo que eles conheciam. E a gente vê que eles não são mais novatos nisso, eles já são veteranos nessa luta contra o mundo invertido. Então, no momento que eles
percebendo que as crianças estavam em risco, o que eles pensaram? Ah, não, vamos lá tentar atrair por causa daquele lance mente e colmeia. E assim eles puderam causar uma distração pro Vecna, pro mundo invertido em si, para poder ajudar eles, para eles ganharem algum tipo de tempo, mesmo que fosse assim um tiro no escuro, eles foram lá e arriscaram. E também é engraçado como, por exemplo, a gente vê hoje em dia o Demogorgon, ele na primeira temporada era o bichão, perigoso, o grande vilão, e aqui a gente vê que ele é só mais um soldadinho aí que eles já matam muito facilmente perto do que era antes. Então fica muito clara essa evolução dos personagens, dos seus conhecimentos, ao aprofundamento que tiveram sobre esse lugar e sobre as coisas que habitam lá. Acho que o único ponto que eu quero destacar é que esse núcleo da Rússia, ele é um pouco distante dos outros. Ele é o mais distante, assim, se você parar para pensar, se você excluir esse núcleo da temporada, ele não vai afetar tanto o enredo principal. Não vai fazer tanta diferença. E eu até me pergunto, será que eles vão acabar explorando na quinta temporada ainda mais? Porque eles trouxeram um grande peso na terceira temporada, principalmente sobre os russos, e acabou que ficou algo mais simples do que eu imaginava. Mas se encerrarem por aqui, por mim também tudo bem, não precisa ter mais. Mas se eles quiserem também trazer algo para complementar, ok. Se vocês também tiverem sua impressão, deixa aqui nos comentários. E falando nessa questão de um plano para tentar ajudar o pessoal de Hawkins, vamos falar do pessoal da Califórnia. Eu achei legal toda essa questão de armar um plano à distância, dar um auxílio, porque todo mundo tava meio que esperando que chegaria um momento que eles iam se juntar aos grupos, porque o Stranger sempre trabalhou muito com isso, separar eles em grupinhos e ir trabalhando ao longo da temporada, mas no final todos se unem. E aqui tinha essa questão da distância, então demoraria muito tempo para eles se encontrarem. E eu achei muito criativa essa questão de se conectarem à distância. Mas peraí que eu já falo um pouquinho mais disso quando for comentado a 11. Vamos falar agora dos personagens em si ali do núcleo Califórnia. Vamos começar falando do Will. Foi esclarecido aqui, deixou assim naquela cena muito clara que o Will tem um sentimento forte pelo Mike. E a hora que ele tava falando como se fosse a 11, a gente percebeu que não era ele. E o desenho também, finalmente foi revelado o que tinha naquele desenho. É uma pena, porque assim, ele tá sofrendo. E o Jonathan percebeu, e eu achei muito importante o Jonathan conversar, agir ali como um apoio nessa hora, porque é a única coisa que ele pode fazer, falar, tô aqui pra conversar. Ele mostrar que o Will pode confiar no irmão, que se as coisas apertarem, ficarem difíceis, tem alguém para ele contar. É o acolhimento, é algo que muitas pessoas precisam e às vezes não tem. Então, no caso do Will, eu achei muito importante e muito bom ele ter isso. E já nesse discurso dele, também achei muito interessante ele falar sobre o Mike ser o coração do grupo. E realmente, no começo da série, a gente via que o Mike estava sempre muito ativo, sempre ele se importava em unir o grupo, ele era um elo forte ali, e até para unir eles com a 11, trazer ela pro grupo. E o Mike sempre foi muito compreensível, assim, a gente via que mesmo quando eles discordavam, tipo, o Lucas era muito estressado, já xingava, o Dustin também tinha seus momentos, então o Mike ia lá e tentava equilibrar todo mundo, e falava assim, não, conversa um pouquinho com um aqui, outro ali, e acabavam que eles se acertavam. Foi muito importante ver ele entrando em ação e falando com a 11 ali no final, no momento que ela tava na banheira e que ela tava fraquejando lá pro Vecna, e ele falou que amava ela, e foi da hora, porque ele tava se segurando e tinha medo de contar pra ela que ele dependia muito desse sentimento, que ele gostava dela, mas que ao mesmo tempo temia que se ela soubesse que ele sentia algo tão forte assim, talvez ela já se tocasse que não precisava. É aquele medo da rejeição. Enfim, dá pra entender aí o Mike. E isso ajudou a 11, deu aquela força, escutar que o Benzinho falou assim, te amo, então foi legal. E já que toquei nesse assunto da banheira, tem que falar, foi muito da hora eles fazerem esse plano, conseguirem entrar ali na pizzaria e usar um recurso que eles já tinham utilizado na série. Na verdade, essa temporada utilizou muito disso. Como eu comentei ali no núcleo da Rússia, aqui eles também fizeram isso. E além de várias referências que a gente vê, como a máscara que a Max utilizou no Dia das Bruxas lá na segunda temporada, ela emprestou aqui pro Ed usar. E também a questão da On utilizando seus poderes agora de uma forma mais madura. A gente viu que ela evoluiu, até o lance dela acessar as memórias como ela fez com a mãe.
Agora ela utilizou isso para acessar as memórias da Max e encontrar o Vecna. E tá cada vez mais claro. Sem a ON, eles não vão conseguir mais fazer mais nada. É muito nítido que, apesar do grupo ter uma força de vontade muito grande, deles colaborarem muito, sempre estarem ativos, prontos para lutarem, sem a 11 para salvar eles, não adianta, a luta tá perdida. E também quero comentar nesse núcleo dela a questão do Brainer. A gente viu aí que ele morreu, agora sim ele morreu. E apesar de em certos momentos a gente sentir que ele se arrepende, que ele tem de certa forma algum sentimento pelas crianças, em contrapartida ele toma certas atitudes que a gente pensa, nossa, pra que isso? Filho da mãe. E não foi diferente aqui no final, ele ainda tentou atrapalhar a 11 para ela ficar presa lá naquela base do governo, e acabou que isso fez com que o general chegasse com a sua tropa e toda aquela confusão não precisava ter acontecido assim. E finalmente a gente vê a On falando na cara dele, tipo, ela sempre teve muito receio, ela sempre ficou quieta, e aqui não, ela falou na cara, você é um monstro, você fez tudo isso com a gente. Então foi legal ver essa progressão da 11, não só nos poderes, mas ela também está tomando uma personalidade mais forte, falando o que pensa e não tendo medo de agir e lutar pelo que ela acredita. E também o pontinho que ficou ali foi o Owens. Ele não morreu, né? Não apareceu o que aconteceu com ele, ficou em aberto. Eu acredito que ele ainda vai ajudar eles, vai conseguir trazer algum tipo de força para auxiliar nessa luta final que tá vindo aí na quinta temporada. E agora vamos falar do melhor núcleo dessa temporada, pelo menos na minha opinião, que foi o pessoal de Hawkins. Porque era ali que tudo estava acontecendo, todo esse mistériozão sobre o Vecna. E assim, o planinho ali do grupo, sou um pouco ingênuo? Sim, ainda mais quando a gente pensa em todo o poder que o Vecna representa. É aquilo, numa situação de desespero, às vezes necessita de uma medida mais desesperada. Vamos colocar assim. E só comentar, se eles queriam passar despercebido, roubar um trailer não é o melhor caminho para isso, né não? Achei até uma engraçada a frase da Robin falando... que eles ficaram putos lá, mas é porque não é todo dia que você perde a tua casa e o teu automóvel tudo numa vez. E achei muito bacana porque eu já comentei disso, que tanto a Nancy quanto o Dustin são a mente do grupo. Eles movem as coisas, eles falam, não, a gente vai fazer isso agora, a gente vai atrás daquilo. E o Steve sempre soou muito como aquele que tá pronto pra tudo, aquele que, não, vamos lá então fazer, mesmo que ele não queira, ele vai. E os outros também acompanham, entram nessa pra ajudar, porque todo mundo quer salvar ali a cidade, salvar o mundo, digamos assim. Eles colocaram um plano em ação, se dividiram em equipes e assim, vamos começar comentando aí da Nancy com o Steve. Eu achei muito legal aquela conversa que ele teve com ela, ele falando dos planos que ele tinha e também falando que ele admitia que evoluiu muito e que foi bom quando ela terminou com ele. E até comentei no vídeo anterior sobre isso, sobre o Steve ser o personagem que mais evoluiu da série. Quando você pega o Steve da primeira temporada, você não reconhece com esse Steve da quarta. E pra mim tá muito claro que eles vão fazer os dois ficarem juntos. Eles estão enrolando, por exemplo, quando ele se declarou pra ela e ela olhou com aquela cara assim, ia responder alguma coisa, vem a Robin e interrompeu. É aquela jogada típica que eles sabem fazer, estilo que eles fazem com o Hopper e a Joyce. É segurar o casalzinho que todo mundo quer, pra só no final poderem ficarem juntos. E até porque no final a gente viu que a Nancy e o Jonathan assim, tentaram conversar ali e os dois querem terminar, mas nenhum sabe dizer muito bem como começar essa conversa. Estão se enrolando, mas já não tem mais o que segura e tá desgastado o namoro, já era. Eu também tenho uma forte suspeita que o Jonathan, o personagem não vem apresentando assim um forte enredo, não tem grandes dramas pra si. Ele tá mais auxiliando aqui e ali, mais apagado, digamos assim. Então, eu suspeito que talvez ele seja um dos personagens que vai vir a morrer, se sacrificar na quinta temporada. Eu tô torcendo. Espero que dê certo mesmo os dois, que seja isso, que eles planejem que não aconteça nada, tipo matarem o Steve, por exemplo, que é bem capaz. E sobre a Robin levar um balde de água fria lá da Annie. Tá, eu sei que é Vicky o nome, mas eu vou sempre chamar ela de Annie. Pra mim tá
estampado na cara a Anne de Green Gables, Anne com E. E é muito comprável essa decepção que ela teve ali, flagrou ela com carinha lá, e daí ficou, nossa, não acredito que eu me iludi assim. Quem nunca passou por isso? E no final a gente vê que, na verdade, foi meio que um mal entendido, talvez ela não estava tão errada. E achei demais a carinha do Steve felizão pela amiga. Vamos torcer, eu acho que a Anne, ou melhor, Vicky, vai ser mais explorada pra frente. Não acredito que eles chamariam a atriz pra só fazer esse papel tão pequeno. E até porque ela tá agora inserida, tá próxima da Robin, que é do grupo, então eu acho que eles vão explorar ela muito mais na próxima temporada. Espero. E agora vamos falar um pouquinho das mortes, das tragédias. E já começa com o Ed. E era assim, surpresa não foi, porque era imaginável. Stranger tem esse típico caso que eles sempre trazem das temporadas do personagem que cresce pra chegar ali no final e ser o que vai morrer, pra eles não precisarem matar alguém do grupo principal, seja com a Barbara, o Bob ou com o Billy. Eles nos fazem se apegar a eles um pouco, ou muito, dependendo do caso, e aí a gente fica aquela peninha e eles matam. E já aqui foi o Ed. Era nítido que o personagem estava crescendo e caindo no gosto do pessoal, mas eu tenho meus poréns com essa morte, achei ela um pouco desnecessária. A hora que ele decidiu pagar lá de herói, correr, atrair para ganhar mais tempo, ficou aquilo. Não precisava. Ganhar mais tempo para quê? Você sacrificou à toa. A hora que o Dusty assim olhou e falou tipo, o quê? Foi o que eu pensei. Não faz isso. Não vai inventar isso agora, até porque o Steve ainda falou, só sigam o plano e é isso, não tem que fazer mais nada. Eu pensei, certeza que ele vai, alguma coisa vai acontecer com o Ed. Então foi meio à toa, assim, meio desnecessário tudo isso. Se fosse ainda um sacrifício por algo que, ele precisou fazer algo e acabou morrendo, mas não, pra mim não desceu muito. Enfim, e foi muito bonita a relação dele, assim, em pouco tempo que eles construíram com o Dustin. Aquela parceria, o Dustin sempre se dá muito bem com o pessoal mais velho, seja o Steve ou agora o Ed, e também a conversa dele com o pai do Ed foi assim forte. Nossa, a gente se emociona, sente até mais naquele momento do que quando o Ed estava morrendo. E já sobre a Max, também assim, gente, que pesado foi todo esse enredo da Max. Mas eu também tava com a impressão que algo ia acontecer com ela, porque assim, se salvou uma vez do Vecna, aí uma segunda de novo, dificilmente, né? E a hora que, tipo, se quebrou, ela flutuou e começou a quebrar os braços, perna, eu pensei, já era. Mesmo que ela sobreviva, vai ficar daquele jeito ali. Foi tenso. E também quando ela mencionou assim, eu não quero morrer, eu não tô preparada. Nossa, aí que foi, eu acredito que foi a parte mais forte pra mim. Me pegou muito nesse momento. E a Max caiu muito no gosto da galera, ela se tornou a queridinha de Stranger agora. Então, até por isso, eu acredito que eles não quiseram dar um ponto final para ela. Deixaram em aberto e ficou aquele mistério que a Onze fez para trazer ela de novo à vida. E o momento que ela entra na sua mente, tá tudo escuro, dá aquela sensação, o corpo tá vivo, mas já não tem memórias ali, não tem mais a essência da Max. Só que eu acredito que tudo isso seja algo que a Onze ainda vai crescer seus poderes, ela não tá no seu potencial máximo. Provavelmente na quinta temporada, eles vão dar um salto temporal aí, a Onze vai evoluir e vai conseguir acessar e trazer a Max de volta, eu acho. Se eles não deram um ponto final aqui, é porque eles vão dar um jeito nisso tudo. E também essa morte da Max era necessária para completar o lance ali das 4 badaladas, as 4 mortes para abrir o grande portal. Então já estavam os sinais, a gente sabia que algo ia acontecer. O Vecna precisava completar seu plano para a gente ter aí uma quinta temporada, para as coisas se complicarem. E também quero comentar que foi bonitinho o momento que a gente descobriu que a memória feliz da Max era ali com o Lucas no baile de inverno, o primeiro beijo deles. E a gente viu uma aproximação dos dois agora no final. Ele todo dedicado a cuidar dela, no hospital depois. Então dá pra ver que o Lucas gosta muito da Max. Só que eu também tenho a suspeita que o Lucas na quinta temporada talvez aconteça algo com ele. Talvez ele morra. Porque todo mundo passando por tudo isso, uma batalha nesse nível e não acontecer nada com ninguém, vai ficar estranho. Então eu acho que na quinta eles provavelmente vão matar alguns personagens do grupo principal, e eu acho que vão trazer esse peso matando um do quarteto original.
E eu acredito que seja o Lucas, até porque ele não tá tendo grandes dramas próprios, então traria aquele peso para esse final. Até porque o Will já teve todo esse lance de ligação com o mundo invertido, com o Devorador de Mentes, então eu acho que não deve acontecer mais nada com o Will. Ele tá sofrendo bastante também. Já o Dustin é o queridinho do pessoal, ele também não deve... Ele representa muito alegria, o Dustin traz muito humor, então eu acho que eles não vão matar ele. E o Mike também, o Mike é aquela coisa do coração, tá com a 11, eu acho mais fácil eles matarem a 11 do que o Mike. Então eu aposto no Lucas, não sei, enfim. E gente, a hora que aquele Jason apareceu, eu só pensei, putz, até achei que ia ser agora na quarta temporada, e o Lucas talvez morresse ali, lutando com o Jason pra salvar a Max. Mas não aconteceu, ainda bem, ele conseguiu se livrar, só que, né, aquilo quebrou o radinho. Eu me pergunto, gente, como que não trazem mais rádios, sabendo que eles estão entrando na casa do inimigo, não vão levar alguma coisa extra, a única salvação que eles tinham. Vacilar. E agora, já que falei aí do pessoal, vamos comentar do Vecna sobre esse combate final. E eu tinha comentado já antes, no vídeo anterior, que o que parecia é que o Vecna vinha para ser o grande vilão nas duas últimas temporadas, então essa quarta traria toda a sua história, criaria esse enredo, nos mostraria quem é o Vecna, para na quinta ter a sua derrota, ser o grande inimigo. E aqui confirmou que ele não é só um general 5 estrelas, digamos assim, ele é mais, ele tem envolvimento aí com o Devorador de Mentes. Dá pra ver que ele tem grande poder sobre o mundo invertido. E até essa ligação dele, os desenhos que a gente viu que ele fazia são muito familiares ao que o Will fazia. E também vem toda a explicação dessa ligação que ele tem com a 11 e eles serem responsáveis por abrir esses portais. Eu achei muito interessante também como o Vecna sabe fazer uns discursos para desmotivar. Ele não acessa só a mente, as lembranças ruins das pessoas, mas como ele conseguiu convencer a 11, abalar ela ali na luta, só na conversa. A hora que ele falou assim, que ela acusou o pai de ser o grande monstro, ele fala, não, ele era só um cara medíocre. Você é o monstro, você fez isso comigo, me jogou aqui e eu me tornei isso. E é bem o ponto que a 11 estava lutando nessa temporada, ela se perguntando, será que eu sou um monstro? Será que eu sou uma pessoa ruim pelas coisas que ela fazia? E aí ela acabou se convencendo, não sou culpada disso. E acaba que o Vecna vem e fala o contrário. Então deu uma balada nesse momento final. Traiçoeiro esse Vecna. E sobre o confronto ali, os dois estavam de igual para igual. Mas só que se a gente pensar, a 11 ainda não chegou no seu potencial máximo. Então quando chegar a luta mesmo, que ela tiver que derrotar ele pra valer, nossa, eu só fiquei imaginando. E também ficou muito bacana a hora que o Steve, a Robin e a Nancy foram lá e deram fim, tacaram fogo nele, dali tiro e acertaram o Vecna no seu corpinho real e ele caiu da janela. Ficou muito legal essa cena. Mas como esperado, claro que ele não ia morrer ali, sem corpo, sem prova de que ele tá morto. Então, provavelmente o Vecna só vazou, vai se recuperar e volta com tudo. E ainda vem aquela promessa. Esse é o começo do fim, que foi toda a jogada, o marketing que eles fizeram para essa temporada. E deixa aquela mensagem, me aguarde. Então, a ansiedade para quem tá só vai lá no alto. E comentando da quinta temporada, a gente viu Hawkins destruída ali quando abriu o portal. E fica o alerta, eles estão vindo, estão chegando e deixam uma grande carga, uma responsabilidade para 11 de que ela vai ter que derrotar. Eu até tô com peninha dela, coitada. Ter a segurança do mundo em suas mãos não é fácil. E os criadores já prometeram que a quinta temporada vai explorar muito mais o mundo invertido, vai trazer a história desse lugar. Também vão responder a questão de por que lá parou no dia em que o Will foi transportado para este mundo. E também eles prometeram que vai ser muito mais pesada essa última temporada. Vai ter grandes consequências. Então assim, tô animado? Tô muito animado. Essa quarta temporada, assim, numa consideração geral, eu acho que ela foi muito boa mesmo.
Ela foi grandiosa, amarrou muito bem o enredo do início ao fim, tanto dessa temporada quanto da primeira, todo o caminho que a gente passou. Trouxe um grande ar de nostalgia, fazendo referenciazinhas a tudo que a gente já viu, deixava a saudade de todo mundo. Ela trabalhou muito com terror, mas também não deixou de lado o grande humor, que é uma característica forte em Stranger. Trouxe mistério e se aprofundou muito mais no enredo e também nos personagens. Ela estava mais dramática, trouxe uma carga forte de drama. Eu particularmente adoro isso. E não adianta, não perdeu aquela essência Stranger. Assim, eles estão fazendo um trabalho que eu acho impecável. Apesar de às vezes eu ver o pessoal aí reclamando que em alguns pontos a temporada enrolou, se arrastou demais. Eu acho até que teve alguns momentos ali, principalmente quando a 11 estava trabalhando para recuperar seus poderes, eles deram uma esticadinha, foi eu acho que o ponto que mais testou minha paciência, ou até mesmo da Rússia, a gente tentando entender se isso ia ter maior importância ou não, mas eu acho que foi uma temporada assim, não perdeu em nada para as outras, ela trouxe exatamente o ar que a gente precisava, desse inimigo pro final. Era essa a intenção, preparar a gente pro grande final, e agora acho que todo mundo tá extremamente ansioso para essa última temporada. Só um comentário, gente, eu achei que eles prometeram tanto que esse final de temporada seria assim, nossa, uma contagem de corpos, que ia morrer muito mais gente, que ia ser muito mais pesado, que não ia ter um momento de tranquilidade e não sei o que, como sempre tem, né, aqueles momentos de cenas dando um arzinho feliz, mas eu achei que não foi menos pesado do que eu imaginava. Eles mataram exatamente um personagem que eles trouxeram nessa temporada, e o que aconteceu com a Max fica aquilo, acho que vai ser reversível, então a gente fica na torcida. Claro, as consequências de tudo ficou notável, mas ainda assim tiveram os momentos deles conversando ali, o reencontro, por exemplo, da 11 com o Hopper, as piadinhas, tudo foi muito bonito, deixou um ar emocionante, então seguiu mais ou menos a lógica das temporadas anteriores. Eu curti, gostei do que eu vi, acho que 2 horas e pouco aí de episódio, né, 2 horas e meia quase, passou muito rápido, foi um episódio que entreteu muito bem, é o momento que começou a tocar a música da Kate Bush, nossa, foi da hora, reescutar ali na série, num momento tão bonito, marcante deles lutando, tentando se reerguer, se colocando como resistência, então eu adorei, acho que tenho que dar só os parabéns. Mas e vocês, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários, gostaram ou não, esperavam mais esse final? Comente. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!